A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se e ativar as notificações. Você que não é inscrito, porque todo vídeo que sobe na plataforma digital, o YouTube, lhe comunicará por uma notificação. Deus abençoe toda a Irmandade que tem compartilhado nossos vídeos e todos os nossos irmãos inscritos do canal, que tem vindo também nos comentários elogiar o nosso trabalho aqui na plataforma digital. Irmão, vou falar uma coisa para os irmãos. Aqueles que vêm me criticar aqui, sem base nenhuma nas escrituras, nós vamos deixar o comentário dele. Só que eu não vou colocar o coraçãozinho ali embaixo, significando que são pessoas que não trazem comentário relevante para o nosso canal. É livre criticar, crítica que seja construtiva e que coloque a sua base bíblica, coloque os textos, que aí nós examinaremos o texto, faremos uma análise e colocaremos também a resposta com todo o prazer. Agora, aqueles que vêm só com sentimento de lacrar, fazer gracinha com a nossa cara, né, ele vai ficar lá, né? E os nossos irmãos que têm compromisso também, deixa para lá, irmão. Porque a pessoa que é verdadeiro, né, ele vem com espírito de querer saber, questionar para saber. Aí é uma outra coisa. Irmãos, e outra coisa, deixa eu falar para os irmãos. Irmãos vêm no comentário dizer que eu estou combatendo contra a congregação, contra o ministério, porque estou ressentido por causa da perseguição dos anciãos contra mim. Tudo isso é falácia, irmão. Irmão, a perseguição que tive dentro da congregação, pelo ministério de anciãos, irmão, ele não deixou sequela, nem mágoa nenhuma. O assunto que eu abordo aqui é o assunto desde o início da minha fé. Inclusive, os únicos que me têm, que eu estou criticando, que eu estou levantando contra, é o Ministério do Brás. Os anciãos de outros estados, por exemplo, Acre, Rondônia, quando eles falam alguma coisa que não estava certo no culto, sabe o que eles faziam? Irmão, Deus abençoe por nos ter alertado, por nos ter avisado. Eu falei isso, mas eu nem percebi. Então, Deus abençoe pelo conselho. Entendeu? Esses são anciãos que são amigos do povo, que são nossos amigos. Até os irmãos anciãos de Goiânia, quando sempre nós comemos junto, jantemos junto, comemos pizza junto com o servo de Deus lá, na nossa conversa sempre eu questiono eles. Em um momento, eles ficam tristes, falando que eu sou um crítico. Não, o que eles falam?
Irmão Felisberto, Deus abençoe. Irmão, o nosso assunto aqui não diz respeito nem ao irmão Mazola, nem ao irmão Luiz Carlos, nem ao irmão Salvador, nem ao irmão Hélio Bianco. Diz respeito apenas às falas. Aqui não é um assunto pessoal. Quantas vezes encontramos com eles nos cultos, saudamos normalmente como irmãos. Entendeu? O nosso assunto aqui é da fala. Então, hoje nós vamos continuar falando das reuniões gerais de ensinamentos RGE 2024, que aconteceu no Brás, 31/3/2024. Aqui que vai começar a nossa abordagem, nossa análise e os problemas que eles colocaram aqui nessa eleição. Primeiro, vamos lendo e vamos fazer o análise, né? Vamos fazer aqui o análise das abordagens aqui que eles fizeram no tópico do ensinamento. Vejamos bem. Eles dizem assim: caros irmãos, a paz de Deus. O ser humano foi dotado por Deus do direito de fazer escolha, sendo este livre arbítrio uma característica permanente, indelével de toda a criação inteligente, tanto dos anjos, quanto dos homens. Essa é a razão de existirem salvos e perdidos. É inegável que o Senhor Deus não deseja que os homens se percam, antes, pelo contrário, deseja que eles se arrependam de seus maus caminhos e se convertam, conforme está escrito. Que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:4. Aqui que vai começar os problemas. Irmão, eles falam aqui que o ser humano foi dotado de direito de fazer escolha, sendo este livre-arbítrio uma característica permanente, indelével, querendo dizer que essa característica é uma característica que não pode ser anulada da vida do ser humano. Aí nós vamos ter um problema aqui, neste livre-arbítrio. Qual é o problema que vamos ter? Primeiro, vou explicar para os irmãos o que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma escolha livre, sem influência interior e sem influência exterior. É uma escolha livre, sem essa influência. Eles colocarem esse livre-arbítrio aqui, o que ele está dizendo
é que o pecado de Adão só prejudicou Adão, não prejudicou a humanidade. Por quê, irmão? Porque Adão foi o único homem que teve o livre-arbítrio. Por que que ele teve o livre-arbítrio? Porque ele estava no período da inocência. Então, ele não tinha uma influência interna e nem externa. Então, ele tinha capacidade livre, sem a influência interna e externa. Depois da queda, o homem não se tornou livre. O homem se tornou escravo do pecado. Quem foi o único homem que defendeu esta parte aqui, que esses anciãos colocaram no tópico, foi Pelágio. Pelágio que tinha essa ideia. Esta ideia aqui não é uma ideia cristã, é uma ideia pelagiana. Só para os irmãos entender, Pelágio, ele foi um herege, lá pelo quarto século, né, ele confrontou Agostinho de Hipona, entendeu? Então ele foi excomungado da igreja. Foi excomungado pelo Papa. Os irmãos vejam a altura. Os irmãos colocar isso daqui no tópico do ensinamento é uma coisa muito grave. Por quê, irmão? Porque o homem não tem mais o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio foi comprometido pelo pecado. Aqui nós vamos, uma prova bíblica que nós vamos mostrar, o próprio apóstolo Paulo, mostrando em Romanos que o homem não tem liberdade de agir por si mesmo. Entendeu? Então, irmão, se o homem tem o livre-arbítrio, então, irmão, o homem pode se salvar, segundo ele, sem o mérito de Cristo. E isso não é verdade. Isaías fala lá no capítulo 66, fala que as melhores obras do ser humano são comparadas como trapo de imundícia. Trapo de imundícia, na linguagem de Isaías, hoje, por exemplo, as mulheres têm absorvente. Naquele tempo elas usavam um pano. Então, aquele pano ia ali toda a menstruação da mulher. Então, era chamado de trapo de imundícia, para comparar as melhores obras do ser humano. Entendeu? Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O homem morreu. Se o homem não perdeu o livre-arbítrio, então é porque o pecado de Adão não caiu sobre a humanidade. Porque livre-arbítrio, irmão, no contexto bíblico, ele traz, quando nós analisamos os textos
sobre o pecado do homem, fala que o homem deixou de ser livre. Entendeu? Livre-arbítrio é uma decisão livre. Entendeu? Aqui eles colocaram que o livre-arbítrio é uma característica permanente. E a Bíblia, isso daqui está contradizendo a doutrina da salvação, irmão. Está contradizendo. Agora vamos ver o que o apóstolo Paulo fala aqui. Romanos, abra aí a sua Bíblia. Nós estamos fazendo aqui uma análise para mostrar que Paulo defende aqui que o homem não tem o livre-arbítrio. Entende? Que o homem não é livre. Livre-arbítrio é uma decisão livre. Aqui mostra que o homem não é livre, que o homem é escravo. Veja bem, vamos ler o verso 14, Romanos capítulo 7, verso 14 e 15. Diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então, aqui mostra que essa escolha livre, irmão, foi tirada do homem pelo pecado que fez ele escravo. Então, se ele fosse livre, se ele tivesse um poder livre de agir, não estava escrito aqui. Aquilo que prefiro fazer, não consigo fazer. Aquilo que eu não quero, isso faço. Então, irmão, aqui está contradizendo este tópico do ensinamento, dizendo que o homem tem livre-arbítrio permanente. Quem defendeu essa ideia foi Pelágio. Os irmãos podem ver que esta mente aqui é uma mente de Pelágio, uma mente pagã. É uma expressão que os apóstolos não defenderam, que a igreja cristã não defendeu. É muito grave. Por isso que o servo de Deus me enviou um tópico para me fazer uma análise. Isso daqui é uma heresia. É uma heresia que confronta a própria Bíblia. Agora vamos ler outro texto. Em Gálatas, capítulo... Gálatas, abra aí a sua Bíblia. Nós vamos ler Gálatas, 4 de Gálatas, do verso 1. Do verso 1 até o verso 7. O apóstolo Paulo aqui, ele vai tratar aqui da escravidão. Digo-vos que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, pois ele está, ainda que seja senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também, quando éramos menores,
estavam civilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido da mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estava sob a lei, a fim de recebermos a adoção de filho, porque vós sois filhos. Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clamava Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho. Se sois filho, também é herdeiro de Deus. Aqui está mostrando, não que a pessoa é livre, mas que ele é escravo. Entendeu, irmão? Se ele é escravo, ele perdeu o direito de ter uma decisão livre, porque ele está debaixo do Senhor. E se ele está debaixo desse Senhor, que é o pecado, ele não tem como ter uma decisão livre, que é o livre-arbítrio. Agora vamos ver o que o próprio Cristo fala no Evangelho de João, capítulo 8. O capítulo 8 do Evangelho de João. Vamos ver aqui. O próprio Cristo falando. Abra aí a sua Bíblia, me acompanhe aqui para nós fazermos este análise. Diz assim: aquele que me... 8:29, aquele que me viu não deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Diz essas coisas, muitos creram nele. Diz, pois, Jesus, que cria nele, se vós permanecedes, credes na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhes: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém, como diz o Senhor. Explicou Jesus: em verdade digo-lhe que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre, mas se o Filho vos libertar, sereis livre. Então, é o próprio Cristo que está falando que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Querendo dizer, o Senhor tem um domínio sobre ele. E esse domínio impede ele de ter uma decisão livre. Irmão, aí mostra o próprio Cristo mostrando que o homem não tem uma decisão livre. Aí alguém pergunta: mas nós não temos uma decisão livre de escolher o que é certo e o que é errado? Temos, irmão. Só que isso daí não é livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele tem que ser uma decisão neutra. Ele não pode ter influência interna, influência de sentimentos, de emoção, de desejo, e nem de influência externa, porque se não tiver, se tiver, não é livre-arbítrio. Nós podemos ter uma decisão de escolher, mas isso não é o livre-arbítrio que eles colocaram aqui, defendendo que o livre-arbítrio é característica permanente. E aqui eu estou desconstruindo pelas palavras do apóstolo Paulo e pela palavra de Cristo. Nós temos uma vontade livre, mas essa vontade, ela não é mais livre-arbítrio. Agora vamos para o segundo ponto. Aqui
desse texto. Aqui ele escreveu, diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aí eles vão defender aqui que Cristo morreu por toda a humanidade. Aí eles colocam um texto aqui, que eles colocam aqui, é 1 Timóteo 2 e 4, que eles colocou um versículo isolado do contexto. Vamos ver se esse texto fala, se é todos os homens em geral. 1 Timóteo, vamos ver aqui, 1 Timóteo 2 e 4, abra aí a sua Bíblia comigo. 1 Timóteo 2 e 4. Eles mostraram só um versículo. Se esse versículo está isolado do contexto, os irmãos vão ver o que diz. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 4. 2 do verso 4, que fala: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora vamos no contexto. O contexto começa no verso 1. Veja bem. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplica, orações e intercessões, de graça em favor de todos os homens. Aí ele vai explicar quem são todos esses homens. Em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridades, para que vivamos a vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e agradável diante de Deus. Aí entra o 4. Só que o verso 1 até o 3, ele vai explicar quem são esses todos os homens. São reis, são autoridades, são aqueles que estão em eminência, vai falar, que ore por todos os homens. E aí ele vai explicar quais são todos os homens. São classes de pessoas, de autoridade de todas as nações. Viu? Então eles colocam aqui todos os homens, e eles, como não têm uma honestidade na interpretação bíblica, coloca só um versículo, 4. Um versículo, ele não determina o texto. Irmão, a Bíblia, ela tem o texto, tem o contexto. Aqui, o texto está falando de todos os homens. O contexto vai explicar que esses todos os homens aqui não é toda a humanidade, é classes de pessoas. Agora, vamos ver por quem Cristo morreu. Vamos ver se Cristo morreu por todos os homens. Vamos ver o que o apóstolo João fala em Apocalipse, capítulo 5, verso 9 e 10. Vamos ver se Cristo morreu por todos os homens. Vamos ver aqui. Apocalipse, capítulo 5, verso 9 e 10. Acompanhe comigo. Apocalipse, capítulo 5, 9 e 10. Aqui é o apóstolo João falando. Ele vai falar porque quem Cristo morreu. Olha aqui, ó. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto,
e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação, e para o nosso Deus constituíste o reino. Porque foste morto e compraste com teu sangue pessoas que procedem de toda tribo e nação. Que ele está querendo dizer assim, que Cristo morreu, ó, por brasileiros, por africanos, por bolivianos, por gregos, por italianos, por inglês, por americano, por peruano, por chileno, por boliviano, por paraguaio, por uruguaio, por chineses, por israelita, pessoas, gentes que procedem de toda língua e nação. Então, esses todos aqui que o apóstolo Paulo falou lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, todos esses que Cristo morreu por pessoas que procedem de toda língua, nação e tribo. Então nós temos que fazer uma unidade com o que Paulo falou e com o que João falou. Agora vamos ao outro texto que o apóstolo João falou. Vamos ler o Evangelho de João, irmãos, capítulo 11, versos 51, 52. Vamos ver se é toda nação e tribo que ele morreu. É o próprio evangelista João que coloca no texto por quem Cristo morreu, se foi por toda a humanidade. Abra aí sua Bíblia, capítulo 11, do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, 51 e 52, que fala assim: ora, isso daqui é Caifás que fez uma profecia. Era sumo sacerdote naquele ano e advertiu o povo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então, Cristo morreu pela nação e pelos filhos de Deus que estão dispersos. Quer dizer, esses filhos de Deus eram chamados filhos de Deus antes de crer no Evangelho de Cristo. Entendeu? Quer dizer, quando fala que era filho de Deus, era porque eram eleitos de Deus. Eleitos antes de crer. Por quê? Pelo decreto de Deus, já eram eleitos. Agora, os eleitos, eles vão crer no tempo, pelo propósito. O Evangelho ia alcançar ele e eles iam crer pela fé em Cristo. Então, nós não cremos para ser eleito. Nós somos eleitos, por isso cremos. É o que está escrito aqui da Escritura. Agora alguém diz, se já são eleitos, não são, por que pegar o Evangelho?
Irmão, os eleitos, eles são alcançados pelo Evangelho. Que vamos, o texto aqui. Vamos ler Atos 18, 9 e 10. Aqui é o próprio apóstolo Paulo. Próprio apóstolo Paulo. Tem só esse texto e outro. E aí nós vamos dar continuidade no próximo vídeo. Entendeu? Então vamos aqui. Vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 9 e 10. Aqui a Escritura deixou bem claro aqui. 18, 9 e 10. Paulo pregando em Corinto. Teve Paulo de noite, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, Deus falou para Paulo para ele não se calar, porque ele tinha um povo naquela cidade. Quem é esse povo? Os eleitos. Eram eleitos antes de crer. E por que ele tinha que ficar lá para pregar o Evangelho? Porque o Evangelho ia alcançar aqueles eleitos que Cristo tinha falado, e eles iam crer no Evangelho. Porque eles iam crer. Porque o Senhor falou para eles que o Senhor tinha um povo naquela cidade. Então aquele povo, o Evangelho ia alcançar, e eles iam crer. E ele ficou 1 ano e 6 meses. Por quê? Por causa do povo eleito de Deus que tinha ali. Agora mais outro texto. Vamos ver por quem Paulo sofria para crer. Se ele sofria para a humanidade ou era pelos eleitos. Vamos ver Timóteo, capítulo 2, segundo Timóteo, capítulo 2, do verso 10. Fala assim: por esta razão tudo suporto, por causa dos eleitos de Deus, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, aqui, deixa claro que não é através da fé que a pessoa é eleita. Não. A pessoa é eleito, por isso ele crê. Aqui Paulo não fala que ele sofre por todos os homens, por toda a humanidade. Ele sofre por um grupo específico. Ele sofre pelos eleitos para que eles tenham glória eterna. Então este daqui é o meu análise, desconstruindo este texto, falando que Cristo morreu por todos os homens. E aqui desconstruí, fiz uma análise mostrando que o que os irmãos colocaram aqui está contradizendo a própria Escritura Sagrada e o que os apóstolos defenderam. No outro vídeo, vamos continuar falando da eleição de Deus, colocando os versículos que ele colocou e fazendo uma análise para os irmãos entenderem plenamente. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Ósculo Santo no vosso coração.